Olá, eu sou Maria Clara Dias, estudante de Engenharia de Telecomunicações na Universidade Federal do Pará. Hoje vou falar um pouco sobre roteamento hierárquico. Até o momento, em nossas aulas, consideramos que a rede é uma coleção de roteadores interconectados e que todos os roteadores utilizam o mesmo algoritmo de roteamento, ou seja, todos os roteadores são conectados um a um. No entanto, na prática, não é isso que acontece. Existe um problema chamado escala, onde nós temos milhões de destinos possíveis, ou seja, milhões de dispositivos conectados. Por conta disso, nós não podemos armazenar todos os destinos em uma tabela de roteamento. E a atualização do estado de enlace atolaria os enlaces. O que isso significa? Por exemplo, se eu estivesse na universidade conectada à rede de lá, e em um determinado momento eu preciso voltar para minha casa, e então eu me desconectaria de lá e conectaria na rede da minha casa. Quando eu fizesse isso, o meu dispositivo iria comunicar ao meu roteador local, e o meu roteador local iria repassar essa informação para todos os roteadores da internet que eu troquei de rede. Então, isso ocasionaria um caos na rede, um congestionamento imenso, se cada dispositivo precisasse repassar essa informação para os roteadores e precisasse fazer esse broadcast para a internet inteira. Então, isso ocasionaria um grande congestionamento na rede, tá bom? Nos enlaces. Por conta disso, por conta disso, a atualização de estado de enlace não vai ocorrer dessa forma. E também um processo chamado autonomia administrativa, onde, idealmente, cada administrador de rede pode querer controlar o roteamento em sua própria rede. Ou seja, idealmente, cada administrador pode escolher qual protocolo ele quer usar dentro da rede dele, tá? Só que não é exatamente assim que acontece. Bom, então, como ocorre o processo de roteamento? Os roteadores vão ser separados em grupos que são chamados de sistemas autônomos ou AS, tá bom? E aí esses grupos, né? Esses grupos de roteadores ou regiões de roteadores conectados, a gente vai chamar isso de protocolo de roteamento intra-AS, tá bom? Então temos diferentes grupos AS, tá bom? Então temos o grupo AS3, que está aqui com roteadores azuis, o grupo AS1 com roteadores em cinza e o grupo 2 AS com roteadores em verde, tá bom? Então, cada grupo intra-AS roda o mesmo protocolo de roteamento, tá bom? Então seria um exemplo simplista, seria como se cada grupo falasse um idioma, aqui português, inglês e alemão, por exemplo. Então, cada um fala um protocolo de roteamento diferente, tá bom? Não, eles não precisam falar o mesmo protocolo. Mas para que o nosso pacote chegue ao destino, né? Por exemplo, eu quero pesquisar alguma coisa no Google, eu preciso enviar o meu pacote para o Google. Então, para que isso ocorra, eu preciso que os AS se conectem. Então, existe um protocolo chamado Protocolo de Roteamento Inter-AS, que é a conexão de grupos de AS diferentes, tá bom? Mas, para que essa conexão entre AS diferentes aconteçam, eles precisam rodar o mesmo protocolo de roteamento, que hoje em dia o utilizado é o BGP4, ou Border Gateway Protocol. Tá legal? E esses roteadores que se conectam são chamados roteadores de borda.
e eles são escolhidos através tanto do protocolo intra-AS, tá bom? Quanto do protocolo inter-AS, tá bom? São eles que vão determinar qual vai ser o roteador de borda para enviar determinado pacote. Então, como ocorre esse passo a passo? Através do protocolo inter-AS, se descobre que a subrede X é alcançável por vários gateways, ou seja, a gente pode utilizar outros AS que não estão aparecendo aqui. Ele usa informações de roteamento do protocolo intra-AS para determinar custos de caminhos de menor custos para cada um dos roteadores de borda. Ou seja, se o roteador 3C quer enviar um pacote para o 2B, ele vai primeiro rodar um protocolo intra-S para estabelecer a tabela de repasse, né, interna dele. E isso vai acontecer também para o AS1, para o AS2. E aí ele vai ver que o melhor caminho, o melhor roteador de borda para ele vai ser o 3A. E o 3A vai se comunicar com um C, que também ele já tem uma tabela de repasse, que vai passar para o 2B até chegar no roteador de destino, tá bom? Então, ele escolhe o gateway que tem o menor custo, utilizando o roteamento da batata quente. Aí ele determina pela tabela de repasse a interface I, que leva ao gateway de menor custo. Aí ele vai adicionar isso na tabela de repasse dele. Então é isso, esse é basicamente o funcionamento do roteamento hierárquico. Eu espero ter ajudado. As referências utilizadas foi o livro Redes de Computadores e a Internet, uma abordagem top-down, do Kurose e do Ross, quinta edição. Obrigado.